Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Que Deus abençoe sua vida, tá? Fique conosco aqui até o final, nesse vídeo de hoje que é muito importante, tá bom? Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, tá bom? Muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Eu quero aqui com você hoje falar de mais um assunto bíblico. Como sempre, nós estamos aqui com um único objetivo e eu creio que esse é o nosso objetivo em comum, é falar da palavra de Deus. Eu tenho aqui a Bíblia na minha mão, tenho papel, caneta e tenho um livro muito bacana aqui para a gente tratar de um assunto muito especial e que nós possamos continuar sendo juntos aí edificados pela palavra de Deus. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom dentro do campo da antropologia. Esse é o segundo vídeo. Nós falamos sobre a natureza tricotômica do homem, tá? O homem como corpo, alma e espírito, tá bom? No primeiro vídeo, então, nós explicamos alguns pensamentos quanto à natureza humana e explicamos aí, né? Passamos juntos aí um tempinho em um vídeo falando sobre isso. Hoje nós vamos, na parte 2, no segundo vídeo, hoje nós vamos falar do Espírito do homem, tá bom? Lembrando que não é o Espírito Santo, não é o Espírito diretamente de Deus, mas o Espírito do homem, tá bom? Eu quero seguir com você a ordem que está no texto que eu particularmente tenho como o texto base para a defesa da tricotomia, tá bom? É onde nós achamos o argumento básico, o argumento mais forte para defender o homem como espírito, alma e corpo. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensivelmente até a vinda de Cristo. Então, eu vou seguir essa ordem aqui: espírito, alma e corpo. Então, hoje eu quero falar com você sobre o espírito do homem, tá bom? Quero ser breve e bem objetivo nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Espírito. Como esse elemento que compõe a natureza do homem age? Quais são suas funções, tá? No hebraico, ruach, no grego, pneuma, literalmente significa vento. Olha só, Números 11:31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes ao mar. Hebreus 1:7, e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo e etc. Tá? O termo espírito é empregado de várias maneiras no Novo Testamento. Tá? Nós vimos algumas no primeiro vídeo. No texto citado, por exemplo, de Hebreus 1:7, fala se referindo a anjos. Em Jó 12:10 fala de sopro ou fôlego. Olha o que diz o texto. Em sua mão está a vida de cada criatura, tá? E o espírito ou fôlego na NVI de toda a humanidade, tá bom? Esse texto aqui na Almeida Corrigida e Fiel mostra a separação de alma, espírito e corpo. Em sua mão está a alma de cada criatura e o espírito de cada homem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito ou sopro de sua boca. Tá bom? Então ele denota aparição ou fantasma, literalmente. Lá em Lucas 24:37, por exemplo, eles ficaram espantados ao ver Jesus ressuscitado e atemorizados. O texto diz, pensavam que era algum espírito ou fantasma.
fantasma, tá bom? Serve também para circunstâncias adjetivas, para designar qualificação boas ou más de uma pessoa, tá? Ó, espírito de profundo sono, em Romanos 11:8. Pobre de espírito, Mateus 5:3. Espírito de escravidão, Romanos 8:15. Espírito de ciúme, Êxodo 5:14. Espírito de luxúria, Oséias 4:12 e etc. Tá bom? Para a gente entender. Já vimos então que o termo espírito é intercambiável com o termo alma. Em muitos textos na Bíblia, os dois são usados para o mesmo significado. Mas também é possível mostrar que o espírito e alma possuem suas próprias distinções. No Novo Testamento, muito mais evidente nas literaturas paulinas, tá? Há uma revelação da graça na qual traz um sentido diferenciado do usual comum na literatura veterotestamentária. Platão, por exemplo, o filósofo Platão, falava de um princípio mais elevado no homem, pressupondo tratar-se de um espírito, de um princípio espiritual. Porém, ele não usou a palavra pneuma, tá? Mas ele usou nous, que é sentido, mente, tá bom? Não como o espírito divino ou sopro divino. A vida espiritual do crente no Novo Testamento, tá? Não somente favorece, como também esclarece a distinção do espírito humano. Paulo faz distinção entre o homem psíquico e o homem espiritual, o corpo psíquico e o espiritual. Daí ele extrair expressões como, por exemplo, novo homem, como, por exemplo, homem interior, como, por exemplo, Paulo usa muito também nova criatura. 2 Coríntios 4:16 está escrito assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Romanos 7:22, por exemplo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então, há uma distinção dada por Paulo sobre a adaptação do corpo à alma e do corpo futuro, tá? Que será adaptado ao espírito, tá? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, Paulo escreve assim, ó: o que semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, tá? O corpo glorificado no céu é diferente do corpo no sentido terrestre, que é contaminado, tá? É corruptível, é frágil e totalmente adequado à alma. Já o corpo futuro tem características adaptadas ao espírito. Juntos eles formam a parte imaterial do homem, tá bom? A combinação desses dois elementos constitui o homem-alma. A alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entrosado e confunde-se com a substância da alma, tá? Por isso, no Novo Testamento, refere-se à alma do mesmo modo que no Antigo Testamento, ao referir-se ao lado imaterial do homem. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 10. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha o que diz Mateus 10, 28. Não temas quem mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Tá bom? Então, o homem não é espírito, mas ele o tem. Tá? Ele é alma. Na alma que brotou do espírito existe continuamente, através dele, e repousa a individualidade. No caso do homem, a sua personalidade e o seu ego, tá? Então, visto que há essa separação entre espírito, alma e corpo, vamos entender mais. O espírito é o princípio criador de Deus, como é mostrado em Gênesis.
tá? Deus soprou na narina do homem, nas narinas do homem e lhe deu a vida. O Novo Testamento ajuda a compreender o Antigo Testamento quando trata da espiritualidade do salvo. O homem regenerado, aquele que nasceu do Espírito, conforme João capítulo 3, no versículo 3 ao 8, tá? O Espírito Santo tem um relacionamento direto com o espírito do homem espiritual, tá? Quando o homem é regenerado, o Espírito Santo assume o seu lugar e tem um domínio sobre ele, tá? Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,14, quando ele diz que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, tá bom? Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, no versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, através do nosso espírito, nos leva à compreensão das coisas espirituais. Tá bom? Uma belíssima palavra sobre a distinção da alma e do espírito na pessoa de Jesus. Olha só, em João 10,15, Jesus deu a alma pelas ovelhas. Na cruz, ele entregou o Pai, o Espírito, em João 19,30, tá bom? Veja como o Espírito age. Ele age na intuição, na consciência e na comunhão. Vamos ver o Espírito agindo no homem na comunhão. O Espírito é o agente que desperta no homem a necessidade de encontrar Deus. Ele está latente na alma do ímpio, apenas anelando pelo Criador na esperança de que um dia o entendimento que está na mente se abra para Deus, para que esse indivíduo seja vivificado, nasça do Espírito através do Espírito Santo, tá? E aí o Espírito que está latente, escondido, apenas gemendo, tá? Danificado pelo pecado, então ele ressurge, tá bom? João capítulo 3, no versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, tá bom? É preciso nascer do Espírito para ser Espírito, tá bom? O Espírito que antes latente, apenas dando vida à alma, quando nasce no Espírito, ressurge, assumindo o controle, tá bom? Ele também age na intuição, tá? É o Espírito que faz o homem ter fé, a chamada fé natural, a capacidade de crer, tá bom? Ainda que seja usada erroneamente, tá? Porque o espírito do homem, sem ação do Espírito de Deus, sente a necessidade da busca por um Deus, e às vezes busca errado, tá? Já disse o pensador, o vazio no coração do homem tem o formato de Deus. Agostinho disse, o homem é irremediavelmente religioso, porque ele tem a necessidade, isso é a fé que já é natural no homem. Porém, o espírito só se satisfaz quando se encontra com o seu Criador, tá bom? Bom, e ele agindo na consciência, vimos ele agindo, deixa eu retroceder aqui com você. Vimos o Espírito agindo, tá? Na comunhão, na intuição, e ele também age na consciência, tá? A consciência é lei moral e espiritual gerada no espírito do homem, que age como juiz e aprova ou desaprova o procedimento de alguém, tá? Eu vou com você para Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 15. E Paulo diz assim, bem sabiamente, olha, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os, tá?
eu vou ler também com você para corroborar Gênesis capítulo 42, no versículo de número 21. Diz assim, ó: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nossos irmãos. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. Tá? Ele está entendendo aqui, tá? Os irmãos de José, ele está entendendo que a consciência dele está fazendo ele entender que ele fez algo de errado. É isso que Paulo fala lá em Romanos 2,15, tá bom? O Espírito age na consciência, mostrando ao homem o que é certo e o que é errado. Tá? O Espírito no homem identifica a sua natureza espiritual, tá? E possibilita a comunhão pessoal com o seu Criador. O Espírito, cara, ele é a parte, gente, mais profunda e íntima do ser humano. Bom, por meio do Espírito, o homem se relaciona com Deus. É o Espírito do homem que o Espírito Santo vem fazer morada. Afinal, ambos são da mesma substância. O apóstolo Paulo faz uma pergunta que ele mesmo responde, tá? Que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Como confundir o entendimento e o Espírito, se ele fala sobre a oração e o cântico feitos peculiarmente em cada uma das respectivas perspectivas? A adoração a Deus é algo que transcende o esforço da alma. A adoração atinge o coração de Deus e se torna completa quando realizada pelo Espírito. E eu vou terminar esse vídeo deixando para você João capítulo 4, 23 e 24, a conversa de Jesus com uma mulher samaritana na beira do poço, e Jesus revela algo uma das coisas mais fantásticas na Bíblia Sagrada, quando ele é perguntado aonde se deve adorar. E ele diz, mas a hora vem. E ele diz, quer saber? E é agora, já chegou. Tá? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a alma e as suas funções. Com um abraço, Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.